E ainda em clima de oração, depois desse momento tão especial, que nós nos abrimos para o Espírito Santo. Que nós possamos fazer mais uma oração, breve, mas uma oração sincera. Então, que a gente possa dizer, repetir comigo, se você quiser fechar teus olhos, colocar a mão no teu coração, mas repita com toda a tua sinceridade, mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba o que vai acontecer, mas que você possa fazer essa oração. Senhor Jesus, hoje nessa noite, eu abro o meu coração pela força do Espírito Santo. Peço a tua graça para ter discernimento e acolher no meu coração tudo que o Senhor me falar nesta noite. Amém. Então hoje, o Senhor quer isso mesmo. Ele quer abrir o nosso coração e Ele quer entrar lá no fundo, lá no íntimo. Ele já está lá, mas muitas vezes nós não sabemos disso, muitas vezes nós nos afastamos e não percebemos mais Ele. Então hoje, o Senhor quer falar conosco. Ele quer nos trazer uma vida nova. Ele quer revigorar as nossas forças, trazer um novo sentido. Quem sabe até para muitos de nós, hoje o Senhor vai falar o para que nós estamos aqui. Qual é a nossa missão aqui nesta terra? Porque Deus não nos criou em vão. Nós não estamos aqui porque a gente nasceu e foi jogado aqui nesse mundo. Não. Cada um de nós tem uma missão. Deus confia algo para cada um de nós. E nós precisamos estar abertos e sem medo atender o que Ele nos pede. Então eu convido a todos para abrir a palavra, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 e os seguintes. E diz assim: Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse a mão sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos ouvidos dele e tocou-lhe a língua com a saliva. Levantando os olhos para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abra-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram. A língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou que não o contassem a ninguém, mas, quanto mais o proibia, mais o proclamavam. Cheios de grande admiração, diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Palavra da salvação. Então, nesse evangelho, já de início, assim, fala que Jesus deixou a região de Tiro e ele foi para Sidônia, né? E ele passou por vários lugares até chegar na Sidônia. Na região de Tiro, Jesus ele já tinha ido e ele voltou lá, antes de ir para Sidônia. E ele só foi para Tiro para realizar um milagre, que foi de uma mãe que pediu as migalhas de pão para Jesus, para ele curar a filha dela. E Jesus o fez. E ele veio a Sidônia para curar esse homem. E muitas vezes é assim na nossa vida também. Jesus, ele acaba indo por um caminho, ele acaba passando por outro, ele vai para um lugar no nosso coração, na nossa vida, aí ele precisa voltar para lá de novo para nos encontrar. Porque ele quer encontrar conosco. Ele nos procura. Mas muitas vezes nós é que fugimos dele. Nós é que nos escondemos, que ele chega na nossa casa, na nossa cidade,
e nós não acreditamos que é Ele que está aí, que Ele está falando, achamos que é coisa da nossa cabeça. Muitas vezes Ele passa, Ele visita a nossa família para nos encontrar, Ele visita os nossos amigos para nos encontrar, Ele visita o nosso trabalho. E Ele vem nos buscando, porque Ele quer nos curar, Ele quer nos dar uma vida nova, Ele quer revigorar as nossas forças. E quando Ele chegou em Sidônia, já logo trouxeram um surdo, que mal podia falar, e pediram que Ele impusesse a mão sobre ele. Quando a gente não ouve, a gente não consegue falar. Uma criança, para ela conseguir falar, ela precisa ouvir muito antes. Então, Jesus primeiro curou a surdez desse homem, para depois, então, curar a fala dele. É preciso que nós, primeiro, saiamos dessa surdez que nós trazemos no nosso coração. Talvez nós ouvimos bem, nós falamos bem fisicamente, mas o nosso coração, lá no nosso interior, na nossa alma, nós estamos surdos para a voz de Deus. Nós estamos surdos para ouvir o Senhor, para ser curado por Ele, né? Então, como que Ele realizou a cura? Ele saiu da multidão. Ele não curou esse homem no meio da multidão, no meio das pessoas que estavam pedindo para Ele curar. Ele tirou. Ele foi ter um encontro pessoal com esse homem. Assim como Ele vai fazer com cada um de nós hoje. E já está fazendo. É um encontro pessoal. Deus nos tirou daquela multidão ali de fora. Deus nos tirou da nossa rotina, do que a gente costumava fazer no domingo, para nos trazer aqui, para retirar-nos e falar conosco. Porque Ele não consegue falar no meio da multidão. Ele não consegue falar conosco no meio de um monte de murmuração, no meio de um monte de reclamação. Ele não consegue. E nós precisamos sair dessa multidão. Querer sair do barulho que tem lá fora. Muitas vezes nós não conseguimos viver o silêncio. Nós sempre precisamos estar com uma televisão ligada, mesmo sem estar prestando atenção. Ou nós precisamos sempre estar com uma música, sempre estar falando alguma coisa, porque nós não conseguimos viver o silêncio. E por que a gente não consegue viver esse silêncio? Porque quando tudo lá fora, tudo no externo, a gente consegue silenciar, antes da gente se encontrar com Jesus, a gente se encontra com os nossos barulhos interiores, com as nossas inquietações aqui no nosso coração. E é difícil, e dói. Muitas vezes a gente não quer, nós somos humanos, né? Nós não queremos nos encontrar com esses barulhos, com a nossa fraqueza, com a nossa miséria. Mas é preciso que nós silenciemos, que nós nos decidimos parar, desligar a TV, desligar a música, ficar quietinho e ter essa coragem de ouvir os nossos barulhos, de ouvir aquilo que está aqui dentro. Que quando a gente descobre o que está aqui dentro do nosso íntimo, no nosso externo, no nosso interior, Deus consegue agir em nós. Deus consegue nos visitar nesse silêncio, nesse saído da multidão, assim. Ele consegue nos curar, consegue falar conosco, falar a sua vontade. E onde nós temos muitas informações, num mundo onde nós temos tudo de imediato, tudo muito fácil, é muito mais difícil. O Senhor nos pede assim, claro que nós não vamos conseguir assim de uma hora para outra silenciar, desligar tudo, mas o Senhor nos pede para nós fazermos isso um pouquinho, todos os dias. Muitas vezes a gente acorda, a gente já vai lá, já pega o nosso celular, já vê um monte de problema, já vê um monte de mensagem das outras pessoas. E isso vai nos roubando de nós mesmos. Nós vamos saindo de nós, de dentro de nós, de uma forma negativa. Nós saímos de nós e nos enchemos dos outros. Nos enchemos de preocupações e vamos esquecendo. Vamos deixando Deus de lado, vamos nos afastando, vamos esquecendo que Ele está ali, que Ele quer falar conosco, que Ele tem uma hora marcada todos os dias para falar conosco.
Então, hoje, o primeiro passo que o Senhor nos dá para que nós possamos nos encontrar com Ele e ouvir o que Ele tem para falar, ser curado por Ele, como esse homem foi, é nos desligarmos todos os dias um pouquinho. Acordarmos, que de manhã, muitas vezes a gente acorda e a cidade ainda não começou a funcionar. A gente tem esse tempo, né? Para conseguir falar com Deus, para conseguir ouvir o que Ele quer falar para nós, para Ele nos dar uma direção para aquele dia. Então, que nós possamos tomar essa decisão, buscar essa oração pessoal todos os dias, essa intimidade com o Senhor todos os dias. Que quanto mais a gente buscar Ele, mais a gente vai conseguir se encontrar. Mais nós vamos conseguir ir vendo as misérias do nosso coração e mudando, e nos transformando para aquilo que o Senhor sonhou que nós fôssemos. E não para aquilo que muitas vezes nós deixamos o mundo nos colocar na nossa vida, nós deixamos os padrões virem em nossa direção e nos esquecemos de quem nós somos, da nossa essência, daquilo que Deus nos criou para ser. E assim vem vindo as frustrações junto, a angústia, a tristeza, a falta de sentido de vida. Tudo isso vem como consequência na nossa vida. Então, primeiro, Jesus tocou os ouvidos do homem. Ele impôs os... Deixa eu ler aqui. Ele pôs os dedos nos ouvidos dele. Então, hoje, o Senhor, Ele também nos toca. Nós temos esse toque curativo de Jesus na nossa vida. E como que nós temos isso? Como que nós podemos ser tocados por Jesus hoje, né? Através dos sacramentos que o Senhor nos deixou. A nossa igreja, ela é a única igreja que possui esses sacramentos impostos pelo próprio Jesus. Então, quais são os 7 sacramentos? Vocês sabem quais são? Alguém que sabe todos? Levante a mão. Quem não sabe, a gente vai aprender junto. Então, o primeiro sacramento que o Senhor nos deixou para que nós fôssemos tocados por Ele é o batismo. Através do batismo, nós somos livres do pecado original, mas ainda temos a consequência, né? E nós, né, somos considerados filhos de Deus. A crisma, ou a confirmação, que confirma esse batismo que nós fazemos, geralmente quando nós somos pequenos, né? A igreja sempre orienta que seja feito assim. Aí nós temos a Eucaristia, que é Jesus no sacramento, né? A quarta, a confissão. Quinta, a unção dos enfermos. Sexto, a ordem. E sétimo, o matrimônio. Então, esses são os sacramentos que, quando nós realizamos, quando nós nos decidimos em ter, Deus derrama uma graça santificante sobre nós. E o principal dele é a Eucaristia, mas que precisa estar unida com a confissão. Os outros sacramentos, o batismo, a crisma, o matrimônio, a ordem, é tudo recebido uma vez só na vida. Nós temos só uma vez para receber. A unção dos enfermos também é um pouco mais, mas é mais raro também, a partir de uma idade, né? Mas a Eucaristia e a confissão são os lugares onde o Senhor nos toca, todas as vezes que a gente quiser. Quantas vezes a gente quiser. Mas por que ele precisa andar juntos os dois? Porque não adianta eu viver a Eucaristia, eu buscar a Eucaristia toda semana, todos os dias, se eu não estar em estado de graça. Se eu não estar confessada, se eu não ter me arrependido dos meus pecados, me arrependido das minhas falhas. Através da confissão, Deus pode curar muito o nosso coração. Deus nos toca através da confissão. Porque na confissão, nós conseguimos entrar naquele interior que o Senhor nos pede. Nós conseguimos olhar para dentro de nós, nós conseguimos ver aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca, e que acaba machucando o nosso irmão, que acaba machucando a nós mesmos, né? Então, nós precisamos andar sempre com esses 2 sacramentos juntos, a confissão e a Eucaristia. Nós precisamos saber fazer uma boa confissão. Tem muitas coisas assim na internet que nos explica, nos orienta como fazer uma boa confissão. E antes,
de nós darmos um passo, nós precisamos buscar isso. Nós precisamos estudar, nos informar, para conseguirmos estar fazendo a vontade de Deus. E a Eucaristia. A Eucaristia é o próprio Jesus, que nos toca assim como Ele tocou esse homem, assim como Ele curou a surdez desse homem. O Senhor nos orienta para que cada vez que a gente vá viver a Eucaristia, a gente viva com uma verdadeira devoção, amando assim ou desejando amar, porque muitas vezes nós não conseguimos amar como Jesus merece, mas pedir essa graça assim de querer amar o Senhor como Ele merece através da Eucaristia. Nós precisamos ter essa consciência que esses sacramentos são algo sério e algo que nos vai trazer a santificação, a salvação e a santidade. E depois que Jesus tocou os ouvidos do homem, Ele tocou-lhe a língua com a saliva. Essa saliva que o Senhor tocou a língua desse homem, Jesus teve essa atitude por 2 motivos. O primeiro, porque Jesus, Ele se humilha ao nosso nível. Ele é muito grandioso, mas Ele vem assim e se abaixa até na nossa miséria para nos curar, para nos alcançar. E o segundo motivo é que essa saliva é a gota de Jesus. Essa gota nos toca, essa gota nos lava, essa gota nos cura, nos purifica. Essa gota abre o nosso coração. Ela abre o nosso coração e ela abre a nossa voz, para que nós possamos proclamar as maravilhas do Senhor, para que nós possamos proclamar a palavra de Deus. E é só através desse toque de Jesus que nós podemos falar corretamente. Porque aqui na palavra não diz que o homem começou a falar. Não, o homem começou a falar corretamente. E é só através dessa graça santificante de Jesus que nós conseguimos essa graça. E eu posso falar assim pela minha vida, que antes assim de eu ser tocada pela primeira vez, eu ter esse encontro com Jesus, eu tinha vergonha de falar que eu era da Igreja Católica, eu tinha vergonha de falar que eu acreditava, que eu queria viver o que Jesus colocava assim no meu coração. E eu deixava que a voz de Deus fosse abafada dentro de mim. E eu preferia ouvir os barulhos lá de fora, o que a multidão falava para mim, o que as pessoas ao meu redor viviam. E eu não queria saber. Eu era como esse homem. Eu era surdo e mal podia falar. E o pouco que falava, só falava besteira. Mas depois que essa gota, que é a gota do Espírito Santo, depois que ela tocou pela primeira vez na minha vida, eu consegui começar a entender o que o Senhor queria de mim. Eu comecei a entender como que era preciso falar corretamente, como era preciso proclamar a palavra de Deus, e Ele contava com a minha ajuda. Ele conta com a minha ajuda, assim como Ele conta com a ajuda de cada um de vocês. E talvez você esteja pensando, não, mas eu não sirvo para falar, eu não gosto disso, não me sinto chamada para isso. Mas Deus pede para que nós falemos corretamente lá na nossa casa, para que nós falemos corretamente lá no nosso trabalho, para que nós falemos corretamente com uma palavra de amor, com uma palavra de misericórdia, com aceitar o outro do jeito que ele é e amar ele assim. E amar ele com os seus defeitos, com as suas qualidades. Amar cada um, sem distinção. Sem escolher, não, eu amo aquele, mas aquele ali eu não amo porque um dia ele me fez mal. Ou porque um dia ele fez mal para a minha família. Não, Deus nos chama a amar a todos, sem medida. A amar a todos. E muitas vezes Deus vai nos chamar, assim como São Francisco falava, né? Pregue o Evangelho e, se for preciso, use palavras. A principal forma que o Senhor nos pede para que nós falemos corretamente é através da nossa vida. Através do nosso testemunho de vida, da nossa mudança. E isso vai fazer com que nossa vida vá em todas as áreas mudando. As pessoas vão nos vendo diferente,
e a gente vai deixando o outro mais feliz. Nós vamos fazendo as outras pessoas mais felizes. Porque pense que triste que é você estar em roda de um monte de gente e você saber que você é o que mais incomoda. Você saber que você é o mais chato. Aquele que reclama de tudo, aquele que não quer fazer nada. Pense que triste que é ter uma vida assim, né? Que nós possamos sair de nós mesmos, mas da forma certa. Sair de nós mesmos e ouvir o que Deus quer para nós, que é amar o outro, que é nos doar pelo nosso irmão, que é amar verdadeiramente. É só assim que nós conseguiremos fazer a vontade de Deus e criarmos um sentido, né, na nossa vida. E curar a nossa surdez, ele é o mais importante. Falar corretamente também é importante, mas curar a nossa surdez é o mais importante. E nós precisamos deixar de ouvir e começar a escutar. A diferença entre ouvir e escutar é muito grande. Se nós ouvimos o que Deus tem para nos falar, a gente ouve, né? Com o nosso ouvido, normalmente, né? Mas quando nós escutamos, a gente ouve e a gente obedece. E é isso que vai nos transformando. Porque nós nos tornamos a palavra que nós escutamos. Então, o que será que eu estou ouvindo hoje? Será que eu estou ouvindo a palavra de Deus? Será que eu estou ouvindo músicas mundanas, músicas que falam sobre a desconstrução do matrimônio, sobre a desconstrução da vida, assim, né? Da família? Será que eu estou lendo coisas que vai me fazer ser uma pessoa que conduz as outras para o caminho bom? Será que eu estou lendo coisas impuras? Será que eu estou lendo coisas que não me levam para Deus, mas que estão nos levando devagarzinho, disfarçado, para o inferno? Que nós possamos refletir com isso. Existe um ditado que fala assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E hoje o Senhor nos fala outra coisa com esse ditado: água viva em cabeça dura, tanto bate até que salva. Então nós temos esse coração endurecido, eu tenho esse coração endurecido, e é muito difícil a gente conseguir ouvir essa voz de Deus. Mas conforme a gente for buscando, a gente for querendo mais, for querendo descobrir mais essa água do Espírito Santo, essa água viva do Espírito Santo, a gente vai amolecendo o nosso coração. Ela vai batendo, vai batendo, vai batendo, até que fura e nos salva. E nos traz a salvação. Então, que nós possamos hoje pedir esse Espírito Santo, essa água viva, essa mesma gota de água viva que o Senhor usou, da saliva dele para curar aquele homem. Hoje o Senhor quer usar para curar o nosso coração, para nos tirar da surdez, para nos tirar dessa vida que nós não falamos corretamente. O Senhor nos convida hoje para que nós possamos realizar isso, pedir esse Espírito Santo, que abre a boca do homem para falar corretamente e quer abrir a nossa também. Que nós possamos pedir esse Espírito Santo, que nós possamos ir refletindo tudo aquilo que tem nos afastado, tudo aquilo que tem nos roubado, toda a multidão que nós temos ouvido, que nós possamos ir ouvindo aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, que até nesse momento a gente não tinha se dado conta, que era isso que estava nos prejudicando, que era isso que estava nos fazendo caminhar para trás, degredir. Que nós possamos ir pensando e refletindo e tomando essa decisão de mudança, essa decisão de pedir esse Espírito Santo, essa graça. Nós não conseguimos sozinhos, é verdade, a gente é fraco mesmo, a gente vai tentar, a gente vai cair, a gente vai se esquecer, mas que nós possamos sempre pedir esse Espírito Santo, para que Ele nos sustente, para que Ele nos conduza para essa graça, para essa água viva do Espírito Santo, para essa água viva que vai transformar o nosso coração, que vai colocar a palavra de Deus na nossa vida, vai nos dar a direção que nós devemos seguir, as atitudes que nós devemos tomar. Então, que nesse momento a gente possa fazer isso.
que você possa ficar bem livre, bem à vontade, mas que seja sincero assim com o Senhor. Que seja sincero em querer desligar todos os barulhos externos e se decidir em ouvir os barulhos internos do nosso coração. E ali, junto com esse barulho interno, se encontrar com Deus. Quando nós nos decidimos em sair da multidão, o Senhor nos pega pela mão e nos ajuda, Ele caminha conosco. Ele não vai nos propor algo e deixar que você se vire sozinho e deixar que você dê um jeito, né? Tente fazer mais do que você pode. Não, Ele não é assim. Ele não é autoritário, Ele não é juiz. Mas Ele nos ama. E Ele quer nos ajudar. Ele, muito mais, quando nós desejamos isso, o Senhor já deseja muito mais antes de nós. Então, que nós possamos confiar também nele. Mesmo sem conseguir confiar, mas falar essa verdade para o Senhor. Senhor, olha, eu não consigo confiar em você, mas eu quero conseguir. Eu quero conseguir pedir o Teu Espírito Santo. Eu quero me decidir por ter essa vida de oração todos os dias. Eu quero me decidir por sair cada dia um pouquinho. Eu não consigo sair de uma hora para outra, mas um passo de cada vez, um pouquinho. 5 minutos hoje, 10 minutos amanhã. Eu quero, Senhor Jesus, porque eu quero experimentar essa vida nova. Eu quero experimentar essa experiência nova que o Senhor me propõe nesse dia. Eu quero viver esse novo, isso que traz paz, isso que aquieta o nosso coração. Quantas vezes, quantos dias a gente passa com o nosso coração inquieto, com mal-estar, com uma sensação ruim, e a gente nem entende o que está acontecendo, a gente nem entende o porquê. Quantos dias a gente passa com a nossa vida assim? Então, que nós possamos ter essa coragem de viver essa vida de oração, de viver esse retirar-se todos os dias. De antes de nós buscarmos as coisas lá de fora, os nossos compromissos, olhar nossa agenda, ver o que nós precisamos fazer naquele dia, que nós possamos abrir a Bíblia, abrir a palavra de Deus, que Ele vai estar nos esperando. Ele vai estar ali e muito feliz por você ter tomado essa decisão. E pode ter certeza que vocês vão ver muitas coisas acontecerem na vida de vocês que vocês nunca imaginaram. Nós vemos isso, nós vemos quanta coisa que Deus pode fazer através dessa palavra, através da palavra de Deus. Quantas coisas que muitas vezes a gente abria, leu, não entendeu nada. Mas agora, a partir desse dia, com o batismo no Espírito Santo, com essa água viva que já está jorrando aqui nesse lugar, nos nossos corações, vai ser tudo diferente. Nós vamos ter o discernimento para entender o que o Senhor quer falar para nós. Nós vamos conseguir ouvir mais, ser mais dóceis à voz de Deus na nossa vida, no nosso coração. Se nós pararmos para pensar, Deus já fala conosco. Existe uma vozinha que fala lá no fundo do nosso coração, que a gente às vezes pensa, não, mas eu não vou fazer isso. Mas eu não vou mudar aquilo, não, mas é coisa da minha cabeça, como eu falava antes. Mas que a partir de hoje, quando essa voz que vem lá no fundo da nossa consciência, que vem lá no nosso coração, a gente vai perceber, opa, eu acho que é Deus falando comigo. Acho que é o Senhor me pedindo para tomar essa atitude, para ter essa decisão, para buscar tal situação, para pesquisar, para conhecer mais aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, aquilo que a Igreja Católica tem para nos oferecer. Então, que nós possamos ficar em pé nesse momento e pedir isso. E abrir o nosso coração e pedir que o Espírito Santo, olhando para Jesus, que é a fonte de misericórdia aqui, nesse lugar, nessa capela, nesse lugar santo. Senhor Jesus, nós te pedimos e nós queremos, Senhor, viver essa experiência contigo. Eu quero ser curada, Senhor, da minha surdez. Eu quero tirar, Senhor, tudo aquilo que me deixa surda hoje. Os meus medos, o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha falta de coragem para pedir perdão. Senhor, eu quero que o Senhor tire da minha vida tudo isso que tem me deixado surda para ouvir a Tua voz. Senhor Jesus, eu te peço, que eu nem sei o que tem me deixado surdo,
Mas eu quero, Senhor, que hoje o Senhor me cure, assim como o Senhor me curou aquele homem na palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui vivo, está presente nesse lugar. E que se o Senhor quer, o Senhor pode me curar. Senhor, manda o Teu Espírito Santo. Manda o Teu Espírito Santo que traz essa gota de água viva, que traz essa gota que purifica, que cura o meu coração. E bate, Senhor Jesus, no meu coração com essa água, até ela abrir, até eu encontrar contigo, Senhor, aqui no íntimo do meu ser, aqui no meu coração. Vem, Espírito Santo, transforma a minha vida, Senhor. Eu quero ser lavado, eu quero ser purificado, Senhor Jesus, nessa noite. Eu não quero, Senhor, mais viver a vida que eu estou vivendo. Porque se eu quisesse, Senhor, o Senhor não teria me trazido aqui.